vamos falar e debater democracia. Nos últimos 3 meses, a TSF ouviu os alunos de 8 escolas de norte a sul do continente e, nas vésperas dos 50 anos do 25 de Abril, promovemos o debate nacional. Juntamos agora um aluno de cada uma dessas escolas. Vamos ter 2 debates. O representante de cada escola foi escolhido pelos alunos que participaram nos debates que se realizou em cada uma das escolas. Neste primeiro, temos alunos do distrito de Setúbal, Leiria e Lisboa. Vamos às reflexões e também às inquietações dos eleitores de amanhã. Democracia, para que te quero? Uma iniciativa da TSF em parceria com a Direção-Geral de Educação. E nestes 50 anos do 25 de Abril, vamos recordar aqui alguns momentos-chave. Começamos hoje uma vida nova, uma vida de liberdade e uma vida de autoconsentimento da vida coletiva por todos nós. Conforme tem sido transmitido, as Forças Armadas desencadearam na madrugada de hoje uma série de ações com vista à libertação do país do regime que há longo tempo o domina. Nos seus comunicados, as Forças Armadas têm apelado para a não intervenção das forças policiais com o objetivo de se evitar derramamento de sangue. São 9 horas da manhã, do lado das tropas revoltosas. Porque é que estamos aqui é simples e lógico. Algo está mal, algo se deve fazer, portanto, para melhorar. Portanto, não só a vida do indivíduo, mas também o nosso ultramar. E, portanto, como algo está mal, algo se deve fazer, portanto, para uma melhor, portanto, para um melhor país. O ultramar na maioria, portanto, na ideia, a maioria do pessoal, não é desejado. As pessoas batem palmas. O que é que quer dizer? Que isto já devia ter sido há muitos anos. E isto só não aconteceu porque o povo português não tinha cultura. Porque com um bocado de cultura eles já não deram cultura ao povo para isto não suceder há mais anos. O povo estava preso, completamente preso. Isto já devia ter sido há muitos anos. O povo tem avançado do Rocio e acompanha a coluna, gritando continuamente vitória e fazendo gestos à coluna de incitamento. É pelo menos essa primeira conclusão que nós podemos tirar. Mesmo que as pessoas tenham as mesmas dúvidas que nós em relação ao evoluir deste movimento, há pelo menos uma coisa que elas estão a dizer muito claramente. É que foi uma vitória sobre um regime que houve até agora. Há pelo menos, portanto, uma manifestação incontestável, uma manifestação muito clara de não adesão ao regime que durante 40 anos dominou este país. Isso parece-me que deve ser realçado e é a primeira conclusão de que nós temos a certeza ao ver estas pessoas. A civilidade vê de prosseguir a ação com que meios que pudéssemos porventura pôr à sua disposição. Não vejo possibilidade porque está tudo atravancado e aqui consegui limpar aqui o largo, mas há muita população aqui metida no meio que não hostiliza porque julga que estamos do outro lado. Situação um bocado delicada. De forma que não vejo bem maneira, a não ser com meios aéreos, que possa limpar um bocado aquilo. Porque a infiltração não me parece viável. Não é preciso termos vivido este dia para perceber que algo diferente e demarcante aconteceu. Foi um dia de ruptura, uma nova fase começou e já lá vão 50 anos. Temos então 3 alunos do 10º ano e do 12º ano para falar de democracia. Escola Sebastião da Gama, de Setúbal, Beatriz Afonso. Escola Fernão do Pó, de Bombarral, o Francisco Almeida. E da Escola de São João do Estoril, em Cascais, o Tomás Rodrigues, do 12º ano também. Vamos então a estas reflexões e às inquietações dos eleitores do amanhã. Vamos falar de democracia. E começo pela Beatriz Afonso, da Escola Secundária Sebastião da Gama, de Setúbal, que é aluna do 10º A. Beatriz, tu propões-nos aqui começar desde já por situar tudo isto e falar de que conquistas nos trouxe o 25 de Abril. Bom dia. O 25 de Abril trouxe imensas conquistas e em 50 anos fizemos muitos progressos.
conseguimos acabar com a censura, com o fim do lápis azul, como se chamava antes. Este riscava tudo o que era meios de comunicação social que estavam contra o regime político da altura ou que podiam até falar de outras ou simplesmente queriam mostrar a realidade como a viam e não a realidade como era mostrada, previamente definida. Exatamente. Conseguimos também aumentar e conquistar a liberdade de expressão, que é tão importante para nós neste momento, porque conseguimos expressar-nos de várias formas. Além disso, os meios de comunicação social, em vez de estarem sob o controle das forças políticas, passaram a ser eles a monitorizar o poder político e também denunciar situações contrárias à justiça. Ter um controle, dizer aí com o lápis azul, porque tudo antes de ser publicado, e na altura era um bocadinho mais fácil, publicado ou visto, embora só houvesse um canal de televisão ou ouvido na rádio, tudo tinha previamente que passar por um controlo e usavam geralmente o lápis azul, provavelmente para não usar vermelho, porque o vermelho tinha a conotação com o comunismo e como sabemos, ou pelo menos como ouvimos dizer, tudo era comunista antes do 25 de Abril. Já voltarei à Beatriz, vou agora ao Francisco Almeida. Francisco, o que nos preparaste para esta emissão começa desde logo pela uma era do pós-verdade e que se vai ligar até com o que estamos aqui a viver e que a Beatriz chamava aqui a atenção do que eram os órgãos de comunicação antes do dia 25 de Abril e naquilo que hoje era muito mais difícil de controlar, mas também não era impossível, como nós sabemos, como acontece em muitas partes do mundo. Então, era pós-verdade. O que é isto da era pós-verdade? Então, pela minha pesquisa, era pós-verdade. E nós queremos ouvir a tua opinião, diz, vamos lá. É uma situação na qual vai-se modelar a opinião pública através de factos objetivos e esses factos objetivos, nesta altura da era pós-verdade, que para alguns está a acontecer neste momento, esses factos objetivos têm menos influência com o apelo às emoções e às crenças. Algumas pessoas também podem conectar isto ao populismo, porque depois este populismo pode distorcer a realidade. Mas tu falas de factos objetivos ou de factos adulterados? Factos objetivos. Objetivos, sim. Objetivos. Claro que isto depois, mediante cada um, pode tentar adulterar isto, através, por exemplo, de opiniões com falta de contextos, insinuações, em que, por exemplo, eu posso insinuar algo, no entanto, a pessoa que ouve... Ou seja, pega-se em algo que as pessoas conseguem identificar e a partir daí trabalha-se e acrescentam-se factos, histórias, até aquilo encaixar tudo e parecer tudo verdade, é isso? Sim, exatamente, e depois acaba por tornar a verdade algo falso. E dessa forma criam-se distorções da realidade. Mas isso é fácil de identificar? Não é fácil. Se fosse fácil não teríamos tantos problemas hoje em dia, não é? As chamadas fake news. Exatamente. O problema é que hoje em dia existe demasiada informação. Quer dizer, existe informações boas e más. E hoje em dia muito do que se passa nas redes sociais serve para tornar as pessoas um pouco mais ignorantes. Hoje em dia as pessoas acho que não têm tanta sensibilidade para serem tão rigorosas quanto à informação que devem escolher. E o facto de passarem muito tempo com informações que não são relevantes para a vida dessas pessoas, ou informações que acham que são relevantes, mas na realidade vão distorcer um pouco a realidade, faz com que as pessoas não tenham uma consciência tão grande do que é verdade e do que não é verdade.
Tomás Rodrigues, aluno do 12º ano da Escola de São João do Estoril, em Cascais. Isto é uma ameaça? Este tipo de proliferação de informação é uma ameaça à democracia? Foi um dos pontos que tu trouxeste para debatermos neste programa especial. Sim, é claramente uma ameaça, porque para muitas pessoas que partilham e acreditam, por vezes não interessa o conteúdo da notícia. Às vezes só interessa quem é que diz e depois não vão verificar se é mesmo verdade. E daí que é muito importante termos os fact-checks, o polígrafo. Esses programas são todos muito importantes e fortalecem a democracia, porque mostram que, por vezes, aquilo que é partilhado nas redes sociais não é verdade, é mentira, é distorcido. Também para falar da era da pós-verdade. Sim, é verdade, está a existir cada vez mais uma decadência da verdade, uma diminuição de ouvir o papel do especialista e tentar trocá-lo, digamos, pela sabedoria das multidões. Portanto, as pessoas não querem tanto a realidade. O que estás a dizer é que querem algo que vá de encontro àquilo que as pessoas pensam. Sim, vamos imaginar que um especialista diz qualquer coisa, mas que eu não acredito naquele especialista porque eu não vivo naquele meio, eu não acredito naquela pessoa, aquela pessoa não me traz confiança. E depois essas pessoas tendem a acreditar. Não gosto da camisa dele e isso já faz mudar. Não sei, mas é quase isso. Hoje as pessoas acreditam numa espécie de Messias e depois só ouvem o Messias e não querem mesmo saber da opinião dos especialistas. Força, Francisco Almeida, aluno do 12º ano da Escola Fernão do Bom Barral. Eu acho que a história do Messias também tem um pouco um contexto, não é? Eu acho que aqueles especialistas que se calhar no passado deveriam ter cuidado mais da nossa democracia não cuidaram ao ponto de chegarmos onde estamos. Por exemplo, se calhar eu falo por mim, agora conectando um pouco com política e com o governo. Se calhar o facto de os governos não terem um papel tão prudente, tão responsável, e as pessoas, se calhar, verem, por exemplo, a classe política como uma elite, alguém distante, e alguém que parece que está acima, por exemplo, das instâncias judiciais, que, em alguns casos, sim, vemos, por exemplo, a conclusão de processos jurídicos e outros não. Nessas partes devia haver muito mais transparência. Eu acho que as pessoas chegam a uma altura um bocado desesperante em que não querem saber a opinião dos especialistas, que deve ser, por exemplo, a opinião do governo. Os políticos devem ser especialistas, e vão em direção de outras pessoas que falem com o mesmo pensamento que essas pessoas, por exemplo, do povo, das massas, têm. E eu acho que é um bocado daí que também surge... Deixa-me complicar o teu raciocínio, Francisco, a ver se tu consegues, se meditares sobre isso, que é o objetivo, nós estamos aqui a debater, mas nunca houve, assim que eu tenha de memória, tantos casos com políticos em tribunal, muitos não estão concluídos, outros estão em andamento. Agora tivemos eleições depois do início de um processo que não sabemos como vai acabar. Tu achas que as pessoas, quando dizem isto não acontece nada, é porque as pessoas na realidade querem que os políticos sejam condenados, ou mesmo sem provas? Não é uma justiça... O direito a ser julgado não é um dos fundamentos, não é fundamental na democracia? Justiça não é isso? Não é tratamento igual? Eu tenho que colocar estas questões. Sim, claramente que sim. A justiça é um tratamento igual, independentemente, por exemplo, do poder económico que tenhamos. Eu acho que um cidadão dito normal, não é? Vê que, por exemplo... pessoas com mais poder económico, por exemplo, elementos da classe política, parece que são... ou não, parece que não são tão vulneráveis às condenações judiciais como se, por exemplo, uma pessoa normal. As pessoas pensam, se eu fizer isto, estou imediatamente à porta de um tribunal. Se for alguém que tenha poder, isto não acontece. É a história dos bons advogados. Sim, também.
Já voltamos. Beatriz Afonso, queres contribuir com alguma coisa sobre isto ou posso-te colocar a questão a seguir? Pode colocar a questão a seguir. Não tens nada a dizer sobre isto? Não. Muito bem. Beatriz, e como é que tu, que tens uma curiosidade, como é que tu pessoalmente, e para termos aqui o teu exemplo, o teu testemunho, como é que tu consegues distinguir estas realidades alternativas, ou seja, no fundo, a verdade da mentira? Como é que tu fazes quando apanhas todos nós aqui, é impossível hoje, não sermos permeáveis ao que acontece nas redes sociais, seja ela qual for? Quando tu vês uma notícia, o que é que tu fazes? Normalmente eu costumo ler um bocadinho mais sobre o que é e vou procurando coisas à volta do que a notícia disse para também ter um bocadinho de base do que Procuras a fonte? Não só, mas também procuro um bocadinho de entender certos conceitos e certas coisas que falam, que é para conseguir ter um conhecimento mais abrangente sobre o que falam na notícia e depois tiras as minhas conclusões, mas vejo sempre a fonte e o que é que, se foi um jornal, o que é que originou, o que é que aconteceu. Mas por vezes é difícil, porque hoje nós já vemos algo que acontece que já é digamos, como é tudo muito visual, o estágio a seguir é, e isto está a acontecer, vamos, por exemplo, copiar o grafismo do Jornal Público, ou do Expresso, ou do Diário de Notícias, ou do Jornal de Notícias, e vamos pôr, e as pessoas que habitualmente consomem ou muita informação daquele órgão de comunicação social tendem a acreditar que aquilo também veio dali. Uhum. E isso é fácil de descobrir se é ou não? Como é que se faz isso? Não é fácil. Honestamente, acho que cada vez está mais difícil porque há cada vez mais pessoas que conseguem fazer esse tipo de trabalho, como referiu. Tomás Rodrigues, aluno do 12º I, como é que se distingue? O que é que tu fazes para conseguir distinguir essas tais fake news? Ficas calado. Não, estava aqui a pensar. Bem, eu diria que primeiro é sempre importante consultar a fonte, ler a notícia até ao fim e depois verificar as citações, verificar onde é que foram tirados os dados. Obviamente que eu não posso estar a fazer isso para todas as notícias que eu leio, porque senão não fazia mais nada, porque eu até gosto de ver notícias, mas alguma coisa escapa sempre. Mas é sempre tentar ler a notícia até ao fim, verificar quais é que são as organizações, as instituições que a notícia cita e ir à fonte. Tentar. Porque é difícil, porque se fôssemos à fonte de todas as notícias que existissem, nós não fazíamos mais nada. Algo mudou e nos trouxe aqui, Francisco Almeida, e já começou por aí a Beatriz, já foi abordado aqui pelos teus colegas de debate, a questão do papel da comunicação social, dos média, do 25 de abril de 74. Do que tu viste, não é? Hoje temos uma circulação plena de informação, podem falar todos, até os mentirosos, digamos assim, que é para simplificar o discurso. Qual é a principal diferença que tu encontras entre o que era e o que é hoje? Então, a principal diferença é que, por exemplo, podemos estar aqui hoje a debater estes assuntos. Se calhar se fosse há uns anos atrás seria muito mais difícil falar deste assunto e de uma forma tão aberta. Agora, acho que também há que ter cuidado com o momento de agora. Eu acho que a liberdade é sempre bom, mas também a forma como nós utilizamos a liberdade, mesmo agora com o que estamos aqui a fazer, também é muito importante para também não ferir a liberdade de outras pessoas. Também acho que não tem de ser o 0 a 80, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E como é que se faz isso? É isso. Isso eu acho que tudo na vida provém dos princípios e valores de cada um. Por exemplo,
Em relação às notícias falsas, eu acho que devemos ver vários órgãos e vários sites. Claro que também não podemos estar a fazer isso, como dizia aqui o meu colega, senão não fazemos mais nada da vida. Mas também a nossa capacidade de reflexão também tem a ver com os princípios e valores. E acho que uma sociedade moderna, como agora, também se não for dotada desses valores, as pessoas não vão ter capacidade de fazer essa reflexão e também para ver informações rigorosas, para conseguir dotar o que é o pensamento de um, o que é o pensamento do outro e também ver qual é a melhor posição que eu devo ter na sociedade. E tu és, aliás, qualquer um de vocês, em estágios diferentes, são pré-universitários, a seguir vem a universidade. Tu achas, o papel da escola, achas que é importante, Francisco? Eu acho que a escola é dos sítios mais importantes que a nossa passagem na vida, que temos na nossa passagem. Acho que também um Estado que não investe em escola é um Estado sem futuro. Vemos aí grandes manifestações dos professores, muitas reivindicações dos sindicatos e acho que enquanto aluno de uma escola... Senti aí uma... assim, como é que eu ia dizer... Aí muitas reivindicações dos sindicatos. Pareceu-me. Não. Corrijo-me lá, também não podia estar assim a dizer isto porque a minha mãe é professora de primeiro ciclo, então também tenho que ter especial cuidado. Ela se calhar ainda vai me matar por estar a ouvir isto. Mas acho que, para já, neste momento a escola devia ser mais exigente, porque como é que vamos ter uma sociedade mais exigente também se a escola não é mais exigente? E mais exigente como, Francisco? Mais exigente, por exemplo, nas matérias, na forma como se avalia, por exemplo, acho que também se deve dar mais primazia também ao trabalho prático e também aos valores humanísticos, porque para mim não adianta uma pessoa ser uma grande calculadora, um grande gestor, também se não for uma pessoa capaz de, por exemplo, uma expressão, sujar a camisa pelo outro. E acho que nesse aspecto a escola devia atribuir mais valores, quer dizer, isto devia ser em casa, mas as pessoas deveriam aprender valores, por exemplo, com as matérias que eu dou, por exemplo, a História, nós aprendemos vários valores, por exemplo... Tu és aluno da área de Humanidades. Da área de Humanidades, por exemplo, a autodeterminação dos povos, nós ficamos lá com uma visão que aquele povo tem direito a autodeterminar, se isso foi também uma boa consequência do 25 de Abril, foi que os povos que estavam sob domínio de Portugal conseguiram ficar Estados independentes. Claro que isto tudo é muito complicado, não é? Esta situação dos valores e dos princípios, acho que para mim deve provir das famílias, deve vir de casa, é algo que não se aprende na escola, porque na escola dá-se instrução, ensina-se, e em casa educa-se. E agora, acho que a chave é como é que em casa me vão dotar de princípios e valores. Pronto, e não basta ser uma boa calculadora, dizias tu. Olha, a Beatriz é aluna da área de Economia. Beatriz Afonso, aluna de 10º. O que é que tens a dizer ao Francisco sobre isto? Eu concordo. Acho que os valores também têm muita importância no mundo de hoje. E... Concordas que só és uma calculadora? Não sou só uma calculadora. Mas existe, claro, e vê-se muito, alunos extraordinários em várias áreas que depois, como pessoa, não têm qualquer capacidade de se comunicar, de empatia uns pelos outros. Falta de capacidade de comunicação, é Sim. Isso? É só... E de serem empáticos. Vivem muito isolados, ou seja, nós temos algo como nunca tivemos, as chamadas redes sociais, mas há pouca sociabilização. Exato. É isso? É. Muito Parece controverso, mas é. Não, são contradições. Tudo isto tem a ver com contradições. Vou agora ao Tomás Rodrigues, aluno 12º I da Escola de São João do Estoril, em Cascais, e estamos precisamente a falar do papel do Estado na atualidade. Qual deve ser? A escola faz parte do Estado. Tomás, o papel da escola tem sido bem cumprido? Abril cumpriu-se ou está-se a cumprir? Então não? Sim, eu diria que sim, quer dizer, basta ver os dados, basta ir à Pordata, 5 décadas de democracia em Portugal, e toda a gente vai ver que houve uma universalização e uma democratização da escola. Eu, por exemplo, tenho aqui que em 1974
tínhamos apenas 5% dos alunos no ensino secundário. Em 2022 temos 88%. Portanto, eu acho que a escola está bem, não está completamente bem. Obviamente há as reivindicações dos professores, obviamente que também podemos melhorar sempre as matérias e o modo como se dá as matérias, pode ser mais prática. Eu também acho que devia haver um enfoque cada vez mais, mas isto no público era de apresentações orais, de saber apresentar temas, de estar confortável a falar à frente de uma plateia de 30 pessoas, porque hoje o que se pede muito nas empresas é fazer... Olha lá a plateia que tu estás aqui a falar. Foste bem ensinado. Estão aqui 4 mais outros. Não. A plateia é que nos está a ouvir agora, esta hora. Hoje o que se pede muito também é fazer pitch nas empresas, que é, bem, tens 3 minutos para me explicar a tua ideia. E a pessoa tem que se desamarrar de algum lado e explicar a ideia em 3 minutos. Acho que a escola também tem outros objetivos, como a socialização, apesar de hoje, pronto, eu também vejo muita gente que em vez de estar nos intervalos a falar, a ir com os colegas, a brincar, falar, está agarrado ao telemóvel. Pronto, é um sinal dos tempos. Não creio que se poderá fazer muito mais. E tu também? E eu também. Eu também tenho redes sociais, mas também a escola também assegura a reprodução social. Penso que este é o termo sociológico, ou seja, que é a manutenção dos valores da sociedade e que passa aos valores da sociedade. Tem essas 3 principais funções. Ocorre-me aqui... E a inclusão social, peço desculpa. Introduzir aqui pegando nisso que tu estás a dizer, e no seguimento, há escolas onde é proibido usar o telemóvel. O que é que tu achas disso? Pode-me só dizer quais é que são os anos em que essas escolas proibiram os telemóveis? Há para vários níveis, até mesmo para o ensino secundário e tudo. Há experiências que estão a ser feitas. Certo. Eu acho que é a autonomia da escola, não é? Sim. É uma conclusão que isto... Vamos pôr ali os telemóveis, portanto há ali um período em que as pessoas podem usar, mas evitar ao máximo para obrigar os alunos, precisamente. Também, não é só nas aulas, porque estou nas aulas, pronto... Acontece de tudo. E ri-se o Francisco e ri-se também a Beatriz, o que eles já viram e que nós não vimos. Força. É assim, Tomás. Nós também tivemos uma espécie de debate na minha turma por causa disso. E um dos principais argumentos foi que isso é infantilizar os alunos. Tirar os telemóveis, quer dizer, como disse há bocado o Fernando, nós somos pré-universitários. E eu parto do pressuposto que na universidade ninguém vai estar a ver, olha, você está com o telemóvel, vá-se embora. Não. Nós somos pré-universitários e não temos de estar a infantilizar os alunos. E, portanto, eu acho que para o ensino secundário não faz sentido. Talvez poderá assustar para os ciclos mais abaixo, talvez. Mas para o ensino secundário acho que não faz sentido nenhum. Ou seja, e quais são os ciclos mais abaixo? Onde é que isso começa? Qual é o limite? Pois, boa pergunta, quer dizer... Decidir é difícil. Francisco, querias intervir, estavas a levantar o dedo. A minha opinião é um bocadinho diferente do meu colega. Para mim, eu não tenho... cuidado com o que a tua mãe está a ouvir. Eu não tenho problema nenhum, não teria problema nenhum em dar o meu telemóvel. Nem eu. Mas eu não acho muito que é infantilizar, porque na realidade a nossa geração, não é? Que chegou aqui devido às gerações anteriores, não é? Que não nascemos assim por obra e graça do Espírito Santo, mas, por exemplo... A infantilidade também já chegou ao ensino superior. O facto, por exemplo, notícias dos pais enviarem e-mails aos professores a perguntar porque é que o meu filho teve esta determinada nota. Acho que a infantilidade já existe. E o facto também, por exemplo, as redes sociais, esta questão de estarmos sempre a olhar para o telemóvel, acho que também não pode ser só uma questão para os jovens, claro que se calhar tem muito mais incidência, mas é transversal na sociedade. Por exemplo, também o facto dos jovens falarem muito menos com os outros, também vemos isso noutras idades. Por exemplo, ontem eu fui às compras e eu deixei, por exemplo, uma senhora passar com aquela idade já. Se calhar eu esperava que a senhora me agradecesse e por acaso, naquele caso, não me agradeceu. E estava a pôr um like no Facebook. A senhora não pode responder por todos da idade dela, mas, por exemplo, naquela idade nós esperávamos alguém, se calhar, com um pouco mais de senso comum, né? E por acaso ela aproximou-se nesse traço que é igual à maioria dos jovens de hoje em dia. Gente. Sim. São só pessoas, sim.
E pronto, só para acabar, por exemplo, as redes sociais hoje em dia têm aquele efeito controverso que estávamos a dizer, que era teoricamente serve para as pessoas socializarem e terem relações sociais mais fáceis, não é? O problema é que, como as pessoas estão distantes entre si, há certos pormenores da comunicação que falham. Por exemplo, eu estar aqui a falar presencialmente para vós, claro, para os ouvintes estão longe, mas aqui no estúdio veem os meus gestos, veem se eu estou nervoso ou não, e esses aspectos, psicologicamente para as outras pessoas, importam sempre. E por vezes estas faltas de mensagem, de transmissões do que eu estou a fazer e que aquilo que as pessoas só podem ver. A voz também transmite, e estamos a gravar este. É verdade. Estamos a gravar. A voz transmite muitas emoções. Nós, se vocês Sim, pensarem. mas com gestos é tudo mais fácil. A maneira como eu atendo um telefonema, se eu me estiver a rir, a pessoa do outro lado, ou a sorrir, a pessoa percebe. É interessante, porque eu estou a referir isso porque hoje, no dia em que estamos a gravar este programa, é o Dia Mundial da Voz. E a voz transmite essas emoções. Está entendido, Francisco? Vou à Beatriz, porque também quero ouvi-la sobre isto. Sobre a questão de... A Beatriz está... Eu acho... está em Setúbal ainda. Beatriz, foi a hora, não é? Beatriz, sobre isto, proibir, não proibir, como é que tu vês estas experiências que estão a ser feitas? É assim, não há propriamente uma resposta que seja totalmente certa, porque haverá sempre alguém que diz que não concorda com isto, mas eu acho que, como o Tomás disse, que há nos mais velhos, nos alunos mais velhos, eu acho que eles já próprios têm de ter um sentido de responsabilidade em que sabem o que é que devem fazer, se devem estar com o telemóvel, se não devem, em que situações. E os miúdos mais novos precisam muito neste momento de aprender e de abrir a forma como socializam. É uma fase, os miúdos mais novos, digo mais ou menos até ao segundo ciclo, 6º ano, que é quando eles precisam mais de socializar. Depois, a partir daí, eles já começam a pensar mais por si só, por si próprios, já têm um sentido de responsabilidade diferente e já sabem mais ou menos o que devem fazer, em que situações, como reagir. E as crianças pequeninas ainda não têm esse sentido, ainda não sabem. O Francisco estava a dizer que a mãe dele é professora de primeiro ciclo, a minha mãe é educadora. Também tenho um bocado desse mundo. Mas também ainda não chegamos aí. A minha tia é professora também. Desculpa? A minha tia e a minha prima, uma é professora e outra também é educadora. Portanto, temos todos essa perspectiva. Tem essa perspectiva e essa sensibilidade. E isto tudo, eu estava a pôr isto porque 25 de Abril, proibido, não se pode. Havia até uma música que dizia que era proibido e um slogan que era é proibido proibir. A Beatriz pôs aqui como um ponto que eu gostava que fosse debatido, que falássemos sobre ele, e esta frase em si parece de uma pessoa muito mais velha. As ameaças que advêm de um abril ainda por cumprir. Quer dizer isto, Beatriz? Todos os perigos, porque nós estamos agora a falar do tema dos meios de comunicação social, todos os perigos que ainda não conseguimos combater ou que com os progressos que fizemos vieram esses perigos. E então eu, por exemplo, falo aqui da violação dos direitos dos autores. Nós hoje em dia conseguimos aceder a música, filmes, livros ilegalmente, violando os direitos do trabalho desses autores. Um dos outros perigos, que é muito falado e também já falámos aqui, as fake news, a desinformação está cada vez mais presente porque os meios de comunicação social deixam-nos ser muito abertos em diferentes temas, dando origem a tudo, seja de bom, seja de mau. Explica lá isso. Dão origem... Os meios de comunicação social são muito abertos. São porque aceitam tudo. Toda a gente pode
dizer... Mas isso não era censura, se eles cortassem? Não têm de cortar, mas... Confrontar. Isso. Falta confrontação mais. Exatamente. Falta mais trabalho jornalístico. É isso? Acho que sim. Penso que... E essa questão dos direitos de autores de autor que tu aqui... E tu achas... E esse e o que é que falta de facto cumprir nesse abril? Estamos a falar aqui, estás a tocar muito na questão da educação, é quase uma educação para a cidadania, que é assim grave. É esta desresponsabilização que se alastrou por todos e até chegou à comunicação social? Esta falta de rigor? Acho que, por um lado, sim, porque as pessoas cada vez mais pensam: não vou fazer, se calhar o outro vai fazer e vai pensar e tiram um bocadinho o peso da responsabilidade. Ou seja, fazemos o que toda a gente quer ouvir e não o que deveríamos fazer? Exato. Muito Acho bem. que é a pressão social cada vez. Vou agora ao Tomás. Tomás, sobre este assunto, o que é que falta de partido importante aqui? A Beatriz punha aqui: bom, os órgãos de comunicação social são muito abertos, ouvem toda a gente, se calhar falta rigor no tratamento da informação, e isso originou que chássemos aqui, dizendo que em Portugal há telemóveis quase há 30 anos, mas há 25 anos tudo mudou e a circulação de conversas, todos nos lembramos, ou vocês não sei se lembram, que havia os recordes de SMS no Natal a dar boas festas, era aos milhões e tal. Isso agora desapareceu tudo, agora são outras realidades. Mas vamos então a isto que estava a falar. Sobre os mídias? Sim, sim. Ok. Ora bem, eu acho que é muito bom. Eu concordo, eu subscrevo o que a minha colega disse. Acho que é muito bom que os meios de comunicação estejam abertos a toda a gente. É bom ver estúpidos, é bom ver malta que não diz coisa com coisa, para nós sabermos o que é verdade. Acho muito importante também a comunicação social dar palco a esses. No entanto, não invalida que a comunicação social dê demasiado palco a essas pessoas. E porquê é que achas que isso acontece, Tomás? Porque isto também funciona um bocado como nas redes sociais. Se eu for aqui dizer um discurso explosivo, um discurso super bombástico... estruturado? Não. Não, quer dizer, é estruturado para um... É segmentado. Okay. É segmentado, é bombástico e vai ao encontro do que toda a gente quer ouvir. Isso nas redes sociais, os algoritmos das redes sociais partilham isso muito mais facilmente. Porque é o que as pessoas procuram. Exatamente. A tal inteligência artificial que já é usada há muitos calhar anos. essa tendência também se está a alastrar para os meios de comunicação, que não são as redes sociais. Porque não sabem como é que iam de reagir a esta mudança, é isso? Sim, também. Sim. E o que é que tu propunhas que os órgãos de comunicação social pudessem fazer? E é curioso, eu volto a frisar isto, já tenho falado disto em alguns programas, que a liberdade de expressão... Nós quase não falamos de eleições em nenhum dos programas que temos feito. As pessoas falam, dizem, isso é uma coisa normal em democracia, e sempre a liberdade de expressão é que aparece aqui. E o que tu estás a propor, Tomás, é que haja limites à liberdade de expressão? Não. Então. O que eu estou a dizer é que... Tu dizes também temos que ouvir os parvos, pronto. Certo, é muito importante ouvir os parvos. Desde o Júlio Vicente. Eu adoro ouvir os parvos e aconselho a quem quiser ver os parvos a ver o Isto é Gozar com Quem Trabalha, domingo à noite, porque isso aí é um fartote. Mas acho que se deve dar palco aos parvos. Acho que também, mas concordo com o que a minha colega estava a dizer, que é fazer um combate mais acirrado a essas parvoices e talvez as coisas, talvez uma pessoa mais inteligente vá dizer uma coisa que é mais secante, mas se calhar que vale mais a pena ouvir, e tentar que a comunicação social partilhe o que essa pessoa que diz uma coisa mais sensata partilha, em vez de ser o discurso bombástico. E sabes que esse discurso é muitas vezes usado pelas ditaduras e pelas autocracias, ou seja, o povo não está preparado para ouvir isto. Temos aqui um equilíbrio difícil. Sim, teremos, mas eu não aviso já que eu não quero
Não quero proibir ninguém de falar. Falem todos, eu já disse aqui. Aliás, começaste logo por falo dizer. Os parvos e falo os sábios. E os parvos de Júlio Vicente era outra coisa. Aquilo até era sábio, era bastante sábio. Vamos lá então, Francisco. Sobre isto também estavas aqui. Estava a pensar nos discursos mais explosivos. Sim. Epá, eu acho que tudo na vida tem uma razão, não é? Eu acho que as pessoas também ligam mais aos discursos explosivos porque aqueles que se calhar tinham um discurso mais moderado, se calhar às vezes São uma seca, não é? Não, também, se calhar não tiveram se calhar as abordagens mais corretas e as pessoas sentem isso na vida. Também às vezes as circunstâncias que estamos não facilitam, por exemplo, a vida às pessoas, sei lá, poder de compra, a inflação, e as pessoas se calhar sentem-se um bocado perdidas e envergam um pouco por esse caminho, mas acho que também não podemos atirar as culpas de todo o mal para essas pessoas ditas que têm os discursos mais explosivos. Também acho que... Não, mas a Beatriz tocava aqui num aspecto que era responsabilizando também a comunicação social por dar muita voz a estas pessoas. Na minha perspectiva, esse franzido nariz quis dizer o quê? Não, eu pelo menos vejo comentários de todas as opiniões. Uns que são contra uns que dão primazia à parte explosiva e defendem isso, comentadores, outros certo. Que dizem totalmente mal da parte também destes discursos que são mais fortes. Eu acho é que se calhar, por exemplo, uma boa ideia é ter comentadores dos dois pensamentos diferentes, assim dá espaço para haver um confronto de ideias, o que é bom, não é? Sim. Assim as pessoas depois conseguem ter uma capacidade de refletir. Portanto, estes programas que agora vemos na televisão, em que só tem um comentador ao domingo à noite... Acho que se for uma coisa objetiva, acho que para mim não faz mal nenhum. Se for, sei lá, vida selvagem, algo assim, não há problema nenhum. Agora, se for assuntos mais controversos, por exemplo, política, acho que é sempre bom ter várias opiniões diferentes e não ter só uma pessoa. Porque ter o contraditório. Essa pessoa pode dar o seu melhor e tentar ser imparcial, mas se calhar há alguns pontos, ela, como lá está, como tem determinados valores, vai afirmar de uma determinada forma e se calhar outra pessoa afirmava de outra determinada forma. E depois cada um fala também em nome do pensamento dos ouvintes. Porque e tu achas que o caminho, então estamos aqui, que o caminho é ouvir todos e ir esperando que quem ouve, o receptor, que consiga descodificar a mensagem e tirar as suas próprias conclusões. Sim, claro, e também trazer comentadores que também... Acho que a escolha do comentador também deve ser muito importante, não pode ser qualquer um que vai ali falar e só diz parvoíce. Tem que ser pessoas que também acho que têm que ser reconhecidas. Nós voltamos ao início e, de facto, até, acho que a frase foi tua sobre o 25 de Abril, que é o que estamos aqui a falar neste programa especial, que nos trouxe esta liberdade de podermos expor os nossos pontos de vista. A Democracia para que te quero, esta emissão especial, tem a coordenação científica de João Sequeira. A sonoplastia desta emissão é de José Manuel Cabo. A imagem, para quem vir na internet, é da Inês Pedrosa. Iremos ter um outro debate extra com os alunos escolhidos de Vila Real, Castelo Branco, Sabugal, Vagos e Aljustrel. Será em maio. Todas as emissões estão em tsf.pt e nas plataformas de podcast.